Talvez a coisa mais perigosa que existe não seja um coração partido. Talvez seja um coração apaixonado por algo que nunca existiu. Porque ninguém fala muito sobre isso. Mas às vezes a pessoa que mais ocupa espaço na sua mente é justamente aquela que menos faz parte da sua vida. Você cria diálogos, imagina encontros, projeta futuros, interpreta sinais, constrói significados. E pouco a pouco aquela pessoa deixa de ser alguém real. Ela se transforma numa ideia, numa possibilidade, numa história que acontece mais dentro da sua cabeça do que fora dela. E é curioso como a mente humana faz isso. Prazer, eu sou Fael e vou te mostrar tudo isso. Ela pega pequenos detalhes e completa o restante sozinha. Um sorriso vira interesse, uma conversa vira conexão, uma ausência vira mistério. E o mistério sempre parece mais bonito do que a realidade, porque a realidade tem defeitos, tem falhas, tem dias ruins. Mas aquilo que nunca aconteceu permanece perfeito, intocado. E talvez seja por isso que tantas pessoas passam anos presas a alguém que nunca tiveram. Não porque amavam aquela pessoa, mas porque amavam aquilo que imaginaram sobre ela. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma delas é amor, a outra é projeção. Mas o mais assustador é que quase ninguém percebe quando cruza essa linha, porque tudo parece muito verdadeiro, muito intenso, muito profundo. Até que um dia você descobre algo desconfortável. Talvez você nunca tenha conhecido aquela pessoa de verdade. E talvez essa seja exatamente a parte onde tudo começa a mudar. Existe uma frase antiga que quase todo mundo conhece. A grama do vizinho parece mais verde. Mas poucas pessoas entendem por quê. Não é porque o vizinho tem algo melhor. É porque você não vê o jardim inteiro. Você vê apenas a parte bonita, a parte iluminada, a parte que sua imaginação consegue alcançar. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Você olha para alguém distante e enxerga apenas possibilidades. Não vê inseguranças. Não vê medos. Não vê contradições. Não vê as partes difíceis, porque elas estão escondidas. E aquilo que está escondido quase sempre parece mais perfeito do que aquilo que está diante dos nossos olhos. Talvez seja por isso que tantas pessoas começam a achar que perderam algo incrível, quando, na verdade, nunca chegaram a conhecer aquilo que estão idealizando. É estranho. Mas a mente humana costuma valorizar mais aquilo que não possui do que aquilo que já conquistou. Não porque seja ingrata, mas porque o desconhecido oferece uma vantagem que a realidade nunca terá. Ele permite que você imagine, e a imaginação é uma artista perigosa. Ela remove defeitos, apaga problemas, tudo some, e cria versões quase impossíveis das pessoas. Você já percebeu como alguém pode parecer extraordinário à distância e completamente comum quando se aproxima? Isso acontece porque a fantasia vive de lacunas. E quanto menos informação você tem sobre alguém, mais espaço sua mente possui para inventar. Carl Jung falava sobre projeções de formas diferentes. Sobre como frequentemente enxergamos nas outras pessoas partes escondidas de nós mesmos. Partes que desejamos, outras ficamos, apreciamos. E outras temos um desejo louco de querer. Talvez aquela pessoa não seja tão fascinante quanto você acredita. Talvez ela apenas tenha se tornado a tela onde sua mente projetou tudo aquilo que deseja encontrar. E se isso for verdade, uma pergunta desconfa. Talvez porque ele nunca precisa enfrentar a realidade. Ninguém fala muito sobre isso. Mas os amores impossíveis possuem uma vantagem injusta. Eles nunca precisam sobreviver ao cotidiano. Nunca precisam enfrentar uma segunda-feira ruim. Nunca precisam lidar com discussões. Nunca precisam descobrir defeitos. Eles vivem protegidos dentro da imaginação. E dentro da imaginação, tudo pode permanecer perfeito. Quando somos crianças, às vezes nos apaixonamos por coisas absurdas. Pela professora. Pela colega que mal sabia nosso nome. Por alguém que existia apenas como uma ideia distante. Naquele momento, parecia a coisa mais séria do mundo. Se dizia é o destino. Era um conto de fadas. Mas quando crescemos e olhamos para trás, sorrimos. Porque percebemos algo que antes era impossível enxergar. Não era amor, era fascínio, era encantamento. Era a mente tentando alcançar algo que não podia ter. E talvez a vida adulta não seja tão diferente quanto gostamos de acreditar. Porque muita gente continua vivendo exatamente o mesmo padrão. A única diferença é que agora os personagens mudaram. Colega de trabalho, a pessoa da internet, alguém comprometido. Alguém emocionalmente indisponível. Alguém que nunca escolhe ficar. E quanto mais distante essa pessoa parece, mais especial ela se torna. Como se a impossibilidade aumentasse o valor. Como se a dificuldade fosse uma prova de que aquilo é amor. Mas talvez seja justamente o contrário.
Talvez aquilo que exige apenas sofrimento constante não seja amor. Talvez seja apenas desejo alimentado pela ausência. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se essa pessoa realmente estivesse ao seu lado todos os dias, será que ela continuaria parecendo tão extraordinária? Ou será que parte do encanto existe justamente porque ela nunca esteve? E talvez seja aqui que a conversa fique um pouco desconfortável, porque você acredita que o sofrimento está na pessoa. Mas talvez não esteja. Talvez o sofrimento esteja naquilo que ela representa. A atenção que você nunca recebeu, o carinho que faltou, a validação que procurou durante anos, a sensação de finalmente ser escolhido. Às vezes não nos apaixonamos por alguém, nos apaixonamos pela promessa que aquela pessoa parece carregar. E quanto mais vazio existe dentro de nós, mais poderosa essa promessa se torna. Por isso algumas pessoas conseguem seguir em frente rapidamente, enquanto outras passam anos presas à mesma história. Não é sobre intensidade, é sobre significado. Porque aquela pessoa deixou de ser uma pessoa... virou símbolo, virou esperança, virou resposta. E quando alguém se transforma em resposta, Carl Jung dizia que aquilo que nos atrai profundamente nos outros costuma revelar algo escondido dentro de nós. E talvez essa seja uma das ideias mais bonitas e assustadoras da psicologia. Porque significa que o fascínio nunca fala apenas da outra pessoa. Ele fala de você. Fala daquilo que está faltando. Daquilo que você abandonou. Daquilo que ainda não encontrou. Talvez você admire a liberdade dela porque se sente preso. Talvez admire a coragem porque vive com medo. Talvez admire a leveza porque está cansado. E sem perceber começa a acreditar que aquela pessoa possui algo mágico, quando na verdade ela apenas despertou algo adormecido dentro de você. Mas se isso for verdade, então a busca nunca foi por ela, e sim por uma parte esquecida de si mesmo. E essa descoberta muda tudo. A pessoa real sempre perde. Existe uma competição silenciosa acontecendo. De um lado está a pessoa real, do outro está a versão perfeita que sua mente inventou. Nunca chega cansada, nunca tem defeitos. Já as pessoas reais, sim? E talvez por isso tantos relacionamentos fracassem. Não porque faltou amor, mas porque existia expectativa demais. Esperamos perfeição de pessoas imperfeitas. Esperamos cura de pessoas feridas. Esperamos eternidade de seres humanos. E quando a realidade aparece, o encanto desaparece. Mas talvez o encanto nunca tenha sido amor. Talvez fosse apenas imaginação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Nunca chega cansada. Nunca tem defeitos. Já as pessoas reais, sim? E talvez por isso tantos relacionamentos fracassem. Não porque faltou amor, mas porque existia expectativa demais. Esperamos perfeição de pessoas imperfeitas. Esperamos cura de pessoas feridas. Esperamos eternidade de seres humanos. E quando a realidade aparece, o encanto desaparece. Mas talvez o encanto nunca tenha sido amor. Talvez fosse apenas imaginação. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você já percebeu como algumas paixões desaparecem exatamente quando se tornam possíveis? É estranho. Durante anos, parece amor, que você planeja, estuda formas de conquistar, mas quando finalmente acontece, algo muda. Porque agora a fantasia precisa enfrentar a realidade. E a realidade faz perguntas que a imaginação nunca precisou responder. Vocês são compatíveis? Vocês conseguem construir algo? Vocês se respeitam? Vocês conseguem atravessar os dias comuns? Muita gente descobre nesse momento que estava apaixonada pela perseguição, não pela pessoa. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Mas existe outra ainda mais profunda. Enquanto você sonha com alguém distante, alguém próximo pode estar tentando amar você. E talvez essa seja a ironia mais dolorosa da vida. Porque estamos tão fascinados pelo impossível que deixamos de enxergar o possível, tão ocupados imaginando alguém perfeito, que ignoramos quem está presente, quem responde, quem se importa, quem permanece. E talvez isso aconteça porque o amor real raramente chega vestido de fantasia. Ele chega como presença, como cuidado, como escolha. E escolhas parecem simples, mas não são, porque permanecer exige muito mais coragem do que sonhar. E quase ninguém percebe isso. O ego adora aquilo que não pode ter. Porque aquilo que não pode ter nunca o confronta, nunca exige crescimento, nunca exige vulnerabilidade. Você pode continuar imaginando para sempre. Mas relacionamentos reais são diferentes. Eles mostram quem você é, mostram suas inseguranças, mostram seus medos, mostram suas falhas. E talvez seja por isso que tantas pessoas preferem fantasias emocionais. Elas são mais seguras, mas também mais vazias, porque não transformam ninguém. E talvez o amor verdadeiro tenha muito mais a ver com transformação do que com intensidade. Desejo pergunta, o que essa pessoa pode me dar? Amor pergunta, quem essa pessoa realmente é?
Desejo cria expectativas. Amor cria compreensão. Desejo procura perfeição. Amor aprende a lidar com imperfeições. E talvez seja aqui que muita gente confunda as coisas, porque o desejo costuma ser mais barulhento, mais emocionante, mais dramático. Mas o amor quase sempre é silencioso. E justamente por isso passa despercebido. Mas existe algo ainda mais importante. Talvez exista uma razão para tantos poetas escreverem sobre ausência, sobre saudade, sobre amores inalcançáveis, porque o impossível inspira. O impossível alimenta sonhos. O impossível produz histórias. Mas produzir histórias não é a mesma coisa que construir uma vida. E talvez seja essa a diferença que quase ninguém percebe. Você pode escrever sobre um amor impossível, mas não consegue morar dentro dele. E cedo ou tarde a realidade cobra seu espaço. Você pode ser admirado por milhares, pode ser conhecido, pode ser desejado, pode ser a pessoa mais interessante da sala. E ainda assim sentir falta de algo, porque admiração não é amor. Encantamento não é amor, desejo não é amor. Existe uma diferença enorme entre ser admirado e ser escolhido. E talvez essa seja a diferença que realmente importa. Ser escolhido. Ser escolhido significa que alguém viu seus defeitos e ficou. Viu suas inseguranças e ficou. Viu suas falhas e ficou. Não porque você era perfeito, mas porque era você. E talvez seja exatamente isso que torna o amor tão raro, porque amar uma fantasia é fácil. Difícil é amar uma pessoa real. Você pode ser admirado por milhares, pode ser conhecido, pode ser desejado, pode ser a pessoa mais interessante da sala, e ainda assim sentir falta de algo, porque admiração não é amor. Encantamento não é amor, desejo não é amor. Existe uma diferença enorme entre ser admirado e ser escolhido, e talvez essa seja a diferença que realmente importa. Ser escolhido. Ser escolhido significa que alguém viu seus defeitos e ficou. Viu suas inseguranças e ficou. Viu suas falhas e ficou. Não porque você era perfeito, mas porque era você. E talvez seja exatamente isso que torna o amor tão raro, porque amar uma fantasia é fácil. Difícil é amar uma pessoa real. Se inscreva no canal e deixe seu like. Quando envelhecemos, percebemos algo curioso. Aquilo que parecia extraordinário, nem sempre era importante. E aquilo que parecia simples, muitas vezes era tudo. Uma conversa, uma presença, uma companhia sincera. Pequenos gestos que na juventude costumamos ignorar, mas que com o tempo revelam seu valor. E talvez essa seja uma das lições mais bonitas da maturidade. Nem sempre quem faz seu coração acelerar é quem faz sua alma descansar. E talvez essa frase explique mais relacionamentos do que imaginamos. Porque emoção intensa não é garantia de amor. Às vezes é apenas ansiedade, às vezes é apenas projeção, às vezes é apenas medo disfarçado de paixão. Mas existe uma diferença importante entre sentir algo forte e construir algo verdadeiro. Talvez o despertar emocional não seja encontrar a pessoa perfeita. Talvez seja abandonar a necessidade dela existir, porque quando isso acontece, você começa a enxergar as pessoas como elas realmente são. Sem filtros, sem fantasias, sem projeções. E isso muda tudo. Talvez exista alguém que você ignorou. Alguém simples, alguém imperfeito, alguém real, porque não parecia emocionante o suficiente. Mas talvez justamente por ser real, fosse mais valioso do que parecia. E talvez essa seja uma reflexão difícil de aceitar. Os filmes terminam no encontro. A vida começa depois dele. É aí que o amor verdadeiro aparece. Nos dias comuns, nas dificuldades, nas escolhas repetidas, nos momentos em que não existe música tocando ao fundo, e talvez seja exatamente aí que mora aquilo que procuramos. Talvez o despertar emocional não seja encontrar a pessoa perfeita. Talvez seja abandonar a necessidade dela existir, porque quando isso acontece, você começa a enxergar as pessoas como elas realmente são. Sem filtros, sem fantasias, sem projeções. E isso muda tudo. Talvez exista alguém que você ignorou. Alguém simples, alguém imperfeito, alguém real, porque não parecia emocionante o suficiente. Mas talvez justamente por ser real, fosse mais valioso do que parecia. E talvez essa seja uma reflexão difícil de aceitar. Os filmes terminam no encontro. A vida começa depois dele. É aí que o amor verdadeiro aparece. Nos dias comuns, nas dificuldades, nas escolhas repetidas, nos momentos em que não existe música tocando ao fundo, e talvez seja exatamente aí que mora aquilo que procuramos. Talvez o título deste vídeo nunca tenha sido sobre outra pessoa. Talvez fosse um convite para você mesmo. Venha no meu caminho. Venha para a realidade. Venha para aquilo que existe. Venha para aquilo que pode ser vivido. Porque fantasias são bonitas, mas não abraçam, não ficam, não constroem. A reflexão final
E talvez essa seja a parte que mais dói. Passamos tanto tempo correndo atrás de pessoas impossíveis que esquecemos de valorizar quem escolheu permanecer, quem ficou quando podia ir embora, quem viu nossas falhas e continuou presente, quem nos amou sem exigir perfeição. E se hoje você tem alguém assim, talvez valha a pena olhar novamente. Talvez valha a pena enxergar o valor que a rotina escondeu. E se ainda não existe ninguém, não transforme a espera em desespero. Continue crescendo, continue amadurecendo. Continue se tornando alguém capaz de reconhecer o amor quando ele chegar. Porque talvez o amor mais verdadeiro não seja aquele que parece impossível. Talvez seja justamente aquele que escolhe ficar. E quem sabe, depois deste vídeo, você comece a perceber a diferença entre aquilo que encanta sua imaginação e aquilo que realmente pode tocar sua vida.